Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, conversando hoje com o cirurgião oncológico e conversando um pouco mais sobre o Outubro Rosa e a necessidade de se descobrir o mais rápido possível o câncer de mama. E quando se descobre isso lá no processo embrionário ainda, quando ele é apenas um sinalzinho só detectado através de exames laboratoriais, é o momento ideal. Ana, tem participações por aí? Temos sim, Teresiano. Temos a participação da Kátia, do bairro Primavera. Ela diz que sua mãe já teve câncer de mama e ela quer saber com que frequência ela deve voltar a fazer os exames e procurar um médico. Bom, primeira coisa, eu acho que já estamos falando sobre um tipo de risco, que é o risco hereditário. Isso. Né? O risco hereditário é quando a pessoa tem um parente muito perto, de primeiro grau, com doença maligna, no caso da mama. Então, nesses casos, tem que avaliar melhor, fazer uma consulta clínica médica para ver qual a progressão, quantos familiares têm câncer desse tipo, ou outro tipo, como ovário, por exemplo. Aí você avalia, dependendo da situação, ela vai entrar naquele risco hereditário. Aí, nesses casos, quando a mulher tem risco hereditário considerado, tem que fazer uma prevenção antes dos 40 anos, que é considerado aos 35, 30 anos. E se tiver alguma alteração já na mama, de repente faça antes. Mas nós recomendamos 35 anos já deve procurar e fazer uma prevenção com ultrassom ou com mamografia, né? Ou outros tipos de exames, dependendo de cada pessoa, de cada mulher. Porque se você me fala assim, todas as mulheres têm que fazer mamografia em idade jovem, nós não recomendamos fazer mamografia em todo mundo em idade jovem, por um motivo principal, que a mama das mulheres fica muito densa, não tem muita gordura. É um pouco incômodo, né? Não é só incômodo, a mama não aparece muito bem no raio-x, que é a mamografia. Então, nós recomendamos, às vezes, fazer uma mamografia a menos de 40 anos de idade. Mas se tem um fator de risco, eu acho que tem que procurar um médico, né, especialista, e avaliar a situação, se vai fazer um estudo genético. Por exemplo, se ela teria um gene que vai predispor ela a ter um câncer mais cedo. Que já existe esse exame que chama-se o BRCA1, BRCA2, são testes genéticos, e só que é um exame caro. Justamente estava olhando, custa R$ 7.200 um exame, só que é um exame para quem tem predisposição é importante. Por isso que tem que avaliar muito bem. Perfeito. Então eu recomendaria, não sei a idade dela, mas recomendaria uma consulta médica para ver exatamente se precisaria um teste genético ou só um exame simples. Perfeito. Mas nesse caso aí da telespectadora, ela pergunta sobre o pós-operatório. Então, dependendo desse grau de possibilidade, uma pessoa que já teve 2 casos, 3 casos na família, pode aumentar a tendência e uma necessidade de um acompanhamento pós-operatório mais constante? Depende. Se ela já teve, é um fator de risco também, no caso da pessoa, da mãe, né? Da mãe que já teve câncer, há possibilidade muito grande de ter do outro lado. Ou se ela tirou só parcialmente a mama afetada, também é um grande fator de ter uma recidiva, possibilidade de desenvolver novamente. De voltar. Então, dependendo do grau da doença, você vai ter mais tempo para retornar a essa doença. Então, nós temos um acompanhamento, no mínimo 5 anos, que nós sempre falamos. Dependendo do grau, você vai acompanhar em menos tempo, em 3 meses, em 6 meses, depende muito da graduação. Então, é muito importante não deixar de acompanhar, tem que acompanhar sempre no serviço, para não voltar à doença, né? Muito interessante. Doutor, agora uma dúvida assim. Como a mamografia não é recomendada para todas as mulheres, é importante frisar que o autoexame também pode detectar algum nódulo e que é importante sempre a mulher estar realizando, não é isso? Isso. Nós temos para a saúde pública, vamos dizer assim,
mais fácil acesso, nós temos 3 fatores então importantes. O autoexame da mama é uma das principais que a pessoa tem que, as mulheres se examinar, né? Em frente ao espelho, olhar se tem algum nódulo, alguma alteração na mama, um aumento de um lado, uma dor da mama. Então, o autoexame é muito importante, se descobrir alguma alteração para procurar o médico. E não é só o autoexame também, dependendo da idade, eu acho que uma visita médica sempre é importante para poder pedir uma mamografia, né? Uma mamografia é importante naquelas que já têm uma dor mamária, de repente tem 40 anos, poderia ter alguma alteração que não é visível na palpação. Por isso que a mamografia complementa o autoexame. Uma mamografia pode mostrar lesões impalpáveis. Então, por isso que recomendamos a todas as mulheres fazer aos 40 anos. Porque se você encontrar aquela lesão impalpável, com certeza é uma doença inicial, né? Além da consulta médica. Então, são 3 fatores importantes. Autoexame das mamas, a mamografia na idade adequada e o acompanhamento com o clínico. Às vezes, pessoas jovens, 20 anos, 21 anos, têm vários nódulos na mama e não tem história familiar. Isso aí seria interessante consultar o mastologista ou o médico oncologista para fazer uma investigação melhor. Será que a mamografia vai ser melhor? Às vezes não. Dependendo da situação, você vai lançar a mão para fazer uma ultrassom, né? Pode até fazer uma mamografia digital, que ele é um pouquinho diferente da mamografia simples, ou lançar a mão até uma ressonância magnética. Então, cada caso tem que ser abordado independentemente, né? Exato, e é interessante isso porque bem pouco tempo atrás a mamografia era a ponta do exame. Hoje se pode detectar com outros exames, todos muito antes. Às vezes é um grão de areia, é o início do processo que você não vai sentir através da palpação, mas que pode ser diagnosticado em um exame e mais rápido este atendimento. É super interessante e que bom que a gente está avançando. E avançando também, doutor, essas situações mesmo de quimioterapia, de radioterapia, porque antes tinha um comprometimento muito maior as pessoas, hoje ele é bem mais concentrado. Nós estamos já fazendo assim, tratamento como radioterapia conformacionais. A conformacional, você mede a irradiação que vai levar numa certa localização. Então, a irradiação está sendo menos e os efeitos colaterais também. Antigamente era convencional, você queimava, mas não tinha uma intensidade adequada. Então, tudo isso favorece um melhor tratamento e menos efeitos colaterais, né? Então, eu acho que a quimioterapia também, já existem quimioterapias mais sofisticadas e pelos estudos clínicos mostrando que essa quimioterapia é melhor para cada tipo de doença. Então, um avanço muito rápido. Muito bacana, exato. O meio científico fala alguma coisa da possibilidade de se chegar a uma vacina, de se chegar a um controle, ou ainda é complexo, porque mesmo o câncer de mama pode ter várias origens? Exatamente. Mas existem vários estudos para vacina. Já encontramos, por exemplo, o câncer de colo uterino, a vacina da HPV, por exemplo, já é uma realidade. De próstata já estão sendo criados também para o homem. Mas ainda não está liberado pela Federação de Farmácias Mundiais, mas mama também estão, todas as áreas, melanoma que é aquele... Então, já temos vacinas para melanoma, mas não é ainda bem sucedido, porque precisa ainda de estudos maiores, mas já estão sendo feitos. Eu acredito que no futuro os cânceres sejam tratados com vacinas, né? E aí eu acho que esses são estudos científicos que estão sendo realizados em todas as áreas da oncologia, né? Perfeito. Eu tenho lido algumas coisas extraordinárias, assim, de medicamentos que encapsulam aquele ponto exatamente e automaticamente produzem a morte daquela célula ruim. Então a gente está caminhando. Existem, por exemplo, antiangiogênicos, vasos sanguíneos, porque ele tem que ser nutrido o tumor. Então, ele produz veias e artérias que vão chegar à nutrição no tumor. Então, existe medicamento que bloqueia essa alimentação e o tumor morre. Mas ainda não é fraco, só isso não é suficiente. Perfeito. Né? Muito interessante.